Civiga é uma marca que vem conquistando espaço no mundo dos over-ears pela sua qualidade de construção e também o bom gosto no momento de afinar, de fazer o tuning desse fone. Dessa vez aqui temos mais um novo modelo que é o Civiga Oriole. Já de antemão aqui quero agradecer a Civiga por me mandar esse fone aqui. Muito obrigado por confiar aqui no meu trabalho, né? Esse fone aqui também depois vou mandar para alguns canais amigos do Brasil. Já vai estar viajando comigo por esses dias, então já vou mandar para eles lá para que também você possa ver esse mesmo fone aqui e alguns canais do Brasil da mesma maneira que eu fiz com alguns outros modelos da Civiga. Então muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, aqui se inscreva, que isso também me ajuda demais, porque a galera acaba confiando um pouco mais no trabalho quando o canal ele começa a crescer e eles acabam mandando. Porque, cara, é meio complicado trazer um fone um pouco mais caro aqui pra gente testar. A apresentação dele é muito bonita, ele vem na sua caixa com o cabo, vem com a sacolinha de transporte ali com o nome da Civiga. O cabo também é um cabo de 2 metros, que é o mesmo cabo do Robin e que tem entrada aqui na parte da frente de 2.5 milímetros e depois para conectar é de 3.5, que também tem um conector ali P10, né, que é o 6.5 milímetros. O fone ele é feito em duas cores, temos essa cor aqui que é marrom, e que é um pouco mais claro, né, um pouco mais madeira natural, e depois uma cor um pouco mais escura que é quase preto, mas ambas lindas demais. Ela tem uma combinação perfeita aqui das madeiras com o metal, essa junção, né, desse metal um pouco mais escovado, ele não é tão brilhante, é um mate, né, e que fica muito legal essa combinação de cores, tanto aqui da parte de madeira, né, da concha acústica, também aqui essa parte de couro sintético, que por sinal é muito macio, é muito gostoso de pegar aqui, porque ele é super macio. E também aqui a almofada, ela de muita qualidade. Quando você coloca aqui no ouvido, eu vou tirar o cabo aqui para não ficar me atrapalhando aqui das coisas que eu tenho aqui que não aparecem na gravação. Mas ele entra aqui, fixa muito bem no seu ouvido, fica over-ear mesmo, o seu ouvido aqui fica na parte de dentro. E é muito confortável, ele tem aqui para você regular o tamanho. Também abre muito bem. O interessante dele aqui é que ele gira 180 graus aqui e também ele tem um bom giro aqui nessa parte. Esse barulhinho é muito legal. É som de produto de qualidade, né? Não é aquele negócio de plástico quando a gente puxa de alguns outros fones aí, de marcas conhecidas. Marcas do mundo aí que já tá 30 anos no mercado, mas tem algumas coisas de plástico. Aqui não, é de metal e de muita qualidade. O fone é um driver dinâmico de 50 milímetros. Algo que é legal dele é que quando você coloca aqui, claro que fica um pouco mais complicado, você pode girar aqui, ele te dá um pouco mais espaço, um pouco mais mobilidade, tanto aqui ou assim também. Então você pode deixar ele aqui, que vai fixar muito bem aqui no seu pescoço. É um fone que vale o preço só pela construção dele, né? Por todos os materiais, pelo driver e a sonoridade também, né? Já dando adiantado aqui para vocês, mas é o que eu vou me aprofundar aqui. Porém, antes só queria falar a impedância dele é de 32 ohms, ele tem uma sensibilidade de 108 decibéis, que é bastante volume para um over-ear. Ele tem uma resposta de frequência, né? Que vai de 20 Hz a 20 mil. Algo também, só esclarecendo, que o cabo dele ele é um pouquinho microfônico, que na verdade não dá, assim, muito baixo. Só quando você está com o fone desligado, você acaba mexendo aqui no cabo, você sente. Você ouviu, colocou a música baixinha, com um pouquinho de música, já não aparece, mas sempre é legal de falar, porque geralmente esses cabos aqui de tecido acabam trazendo um pouco disso. Sobre o som dele, ele é um fone que tem uma assinatura de som que te conquista. Com uma coisa bem interessante desse fone é que ele é fácil também, né, de mover. Apenas com o celular você já consegue ouvir assim, não precisa nem chegar no 100% para ouvir com um volume alto nesse fone aqui, desde o celular sem nenhum dongle. Claro que com dongle, um DAP, um amplificador, ele vai potencializar e também tirar todo essa qualidade que esse fone tem aqui, né? Porque ele vai
conseguir mover um pouco melhor. Chegando aqui na parte do som, ele por mais que tenha uma levada estética que vai ali pro lado do Robin, né, que é um fone bonito, já no som ele acabou saindo um pouco mais balanceado que o Robin, e que no geral também uma melhor qualidade sonora em todas as frequências, porque ao ser um pouco mais balanceado ele acaba entregando um pouco mais de tudo. Já o Robin ele é um fone um pouco mais aconchegante, com essa sonoridade mais em V, que também tem um ótimo detalhamento. Toda a característica de som dele, eu não diria que é um fone melhor e pior que o outro, são características diferentes e que para pessoas, algumas pessoas vai gostar um pouco mais de um e um pouco mais de outro. Quem quer um pouco mais balanceado seria esse aqui. Então nesse conceito ele passa um pouco mais de sofisticação. Então, nesse conceito ele passa um pouco mais de sofisticação no seu som. Ele tem um subgrave refinado e algo muito legal nele que me faz sentir coisas. Ele tem uma quantidade de subgrave bem baixa no que seria volume, né, no geral, que não é possível ouvir, porém é possível sentir. Eu, como baixista, uma briga constante que tanto como eu, como a maioria dos baixistas, baterista também, né? É isso que está acontecendo hoje em dia, que quanto maior seja a banda e que tenha que mover muito, ou acontece também em igrejas, dependendo da logística, acaba tendo esse problema. O que acontece? Antigamente, o baixo, como também a guitarra, né? Mas a guitarra já ela ocupa um amplificador um pouco menor. No sistema grande você tinha o amplificador, saía do seu instrumento por pedais e tal, passava por um amplificador. Esse amplificador era microfonado e aí, né, passava desse microfone para o PA. Então você tinha esse amplificador aqui atrás quando você estava tocando, como retorno, né? E como ele era microfonado, ele mandava o som dali do amplificador para lá. Então, mas não tanto em questão de som, porém ter um amplificador aqui do lado te dá essa vibração aqui na cabeça, na orelha, atrás, em volta das frequências graves, que hoje em dia, por questões de logísticas, questões de acústica também, para limpar um pouco mais o som ali no palco, para que não vaze muito nos microfones, hoje em dia tudo por in-ear, você não tem mais amplificadores, então você passa ali para um pedal, dali você passa pela caixa direta ou diretamente um pedal que tem a saída XLR e dali vai diretamente para a mesa e depois volta só para o in-ear. Então você ouve com o fone toda essa sonoridade, só que é algo mais sintético, porque você não sente aquela pressão ali. Porque hoje em dia a gente tem uns chamados IR, que é o Impulse Response. Cadê meu pedal? Deixa eu só pegar o pedal aqui que eu tenho. Minha pedaleira de baixo, só vou tirar aqui para ficar um pouco mais fácil. O que acontece é o seguinte, nesse aqui, lá é um pedal super simples, até eu vi vou deixar um vídeo aqui que é do Duca Tambasco falando sobre esse pedal aqui, que foi uma dica dele, que é um pedal que não, a única questão que ele vai fazer é que ele vai, o Impulse Response, ele vai clonar a sonorização, como se comporta o som de um certo amplificador combinado com um certo microfone e que posição que ele vai ficar lá. Então hoje em dia, se você está viajando ou até mesmo em igrejas e tal, você não precisa mais ter um amplificador, você passa por aqui, então você tem uma sonoridade muito parecida em questão de som e comportamento, né, dessas ondas com determinados microfones. Eu coloquei, por exemplo, todas as 11 portas aqui que tem, lá de 10 delas, tudo da Ampeg, só que eu fui misturando com microfones e também com posições do microfone, né? Por exemplo, sei lá, o alto-falante um pouco mais longe ou mais perto do cone. Tô falando aqui na minha voz, mas assim, você pode sentir que tem diferença aqui, né? Então, um desses daqui, por questões logísticas, ele acaba substituindo o amplificador e a gente perde essa questão. Depois de toda essa história, voltamos pro fone. Deixa eu só guardar meu pedal. Antes de seguir aqui, desculpa por fazer isso, mas eu acho interessante aqui quando eu trago para fazer um review, não é só falar a característica, mas também trazer uma história por detrás de tudo que acontece do áudio, porque é legal, né? Eu tô aqui para compartilhar um pouco das coisas que eu conheço, já toco há muito tempo, então não é só vir falar, não, porque o grave, porque o médio, porque o agudo. Não, porque tal coisa que acontece diretamente na música. Então, às vezes eu dou essas esquivadas, vou lá uns minutos falando de outra coisa, mas eu acho que faz parte
da dinâmica aqui para poder trazer um pouco mais de informação para vocês. Então, voltando para o fone aqui, a gente perde essa veracidade porque quando você ouve aqui, você sente o grave, né? Não tô falando desse fone, você pega um outro fone, você coloca aqui, você ouve o grave, só que você não sente, porque as frequências graves, ela tem um fator que ela se move de uma maneira muito lenta, que eu já até fiz aqui uma comparação, mostrando aqui com o baixo, do BGVP Melody. Se você não viu, dá uma olhada lá, que eu mostro com baixo, ele move um pouco mais lento, então por isso que gera essa tremedeira. E que com o tempo você gosta disso, porque ele é uma sensação, ele te dá uma sensação legal. Esse fone aqui, esse drive, ele não tem tanto volume no subgrave, mas ele tem ali uma reação nesse drive, que você sente a vibração aqui. Então você pega algumas músicas que tem ali um grave um pouco mais forte, ou uma abertura, ou um momento específico ali que vem esse forte... que vem esse grave um pouco mais forte, você sente essa vibração aqui, e isso traz uma realidade muito legal, principalmente quando às vezes você tá num show, e vai começar, e tá aquele som, aqueles efeitos, vê aquele grave, ou aquele boom que bate no seu peito. Então aqui, ele te dá isso, e foi algo que eu amei demais nesse fone por algo muito específico. E falando dos graves, os graves são limpos, com a quantidade justa, bem encorpado, definido, sem agredir ou adicionar cor ao som original. Os médios são sensacionais, que são bem naturais, com vozes presentes, instrumentos com frequências médias ali, aparece bem som com o corpo, com a definição, e também uma agressividade assim quando é necessário. Os agudos são agudos brilhantes, arejados, com uma boa extensão, bem cristalino. O que sim, quando eu recebi esse fone aqui, esses agudos eram um pouco mais presentes e que acabava meio que incomodando as outras frequências. Eu deixei ele num processo de burn-in no aplicativo, poderia deixar com música também, mas como eu estava fazendo outras coisas, deixei lá, estava estudando, e aí deixei lá uns 2 dias, aí quando eu fui pegar o fone novamente, já tinha esse drive, né, ele ficou ali um pouco mais, conseguiu mover um pouco melhor, então ele deu uma resposta melhor nas frequências graves e médias, e esses agudos acabou se assentando um pouco mais. Geralmente não noto muita diferença no burn-in, nem paro para prestar atenção, mas como eu peguei esse fone a princípio para ouvir, eu senti isso e depois eu consegui sentir essa diferença. O palco sonoro é um palco sonoro grande, numa boa profundidade, é bem amplo, a imagem ela é bem realista, com todas essas camadas de separação de instrumentos e um nível de detalhamento excelente. Dando a conclusão aqui, é um fone que vale muito pelo que custa, pela sua construção, e que está maravilhosamente bem construído, né? E também essa construção sonora, esse ponto específico que eu acabei falando aqui do subgrave que ele gera, que não é só esse fone, tem outros fones que também tem isso, que você consegue ouvir com um pouco mais de grave. Tem aqui o meu fone que lá eu uso ele no dia a dia, porque ele tem microfone para fazer a reunião, que é o Cuba Disco 2, que também tem um pouco dessa característica, mas assim, esse fone é algo que quando eu peguei e notei de cara, e foi algo que me chamou muita atenção. Claro que tem uma qualidade gigante de sonoridade nas demais frequências, mas isso foi algo muito específico que eu queria também compartilhar com vocês aqui. Ele vai adaptar muito bem em vários estilos, vai tocar muito bem do jazz ao rock. Pode se adaptar muito bem para jogos também, pela questão de imagem, de detalhamento. Inclusive vou emprestar ele para alguns canais irmãos aqui, não vou falar o nome porque talvez eu mando um para um e outro para outro, então para não gerar problema aqui, mas eu vou mandar para a galera que curte jogos também, então eles vão dar aí alguns detalhes também sobre isso. O meu jogo ultimamente é brincar com essas crianças aqui quando eu tenho tempo, e que é um pouco mais bruto, um pouco mais pesado. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar o link aqui da Silvia na descrição para você entrar lá, tem todas as informações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em breve. Até mais, tchau!